Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste novo dia e que você tenha um coração sensível para perceber as manifestações da graça do Senhor sobre a sua vida e que você leve essa graça do Senhor por onde quer que você vá neste novo dia. Voltando aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje, lendo Levítico capítulo 14. Antes da leitura, quero pedir a meus irmãos que deem um like nesse vídeo aí. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de amigos, de família, de irmãos da igreja. Se puder, também compartilhe em outras redes sociais. Se alguém é novato por aqui, não está inscrito, está convidado e se gosta, desse conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar a leitura diária da Palavra de Deus e deixe seus comentários no vídeo. Se você concorda com os meus destaques no texto, se há alguma coisa que eu omiti e você notou e queira comentar, fique à vontade, fazer uma pergunta e até discordar de alguma explicação que eu dei, fica tudo certo. Beleza? Dito isso, vamos para a leitura da Palavra de Deus. Levítico capítulo 14 diz: Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele espargirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa.
O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal numa caneca de óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos. Um como oferta pelo pecado e o outro como um holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com a sua caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã que dou a vocês como propriedade, ou puser mancha de mofo numa casa, e eu puser mancha de mofo numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la e, se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade.
Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e sopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro e sopo, o pano vermelho e as ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e assim aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o hisopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade, e assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa. E de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Capítulo grande, 57 versículos, apenas 2 assuntos praticamente. No capítulo anterior nós vimos as leis a respeito da lepra, que não era só hanseníase. Eram vários tipos de doenças de pele que naquela época eram classificados como lepra, os chamados de lepra. Então a ciência avançou e hoje nós fazemos distinção entre hanseníase e outras doenças de pele, a maioria sem muita gravidade, mas todas requerem um certo cuidado. Aqui nós temos, então, na primeira parte, a purificação da lepra. O sujeito ficou leproso, ficou sob a supervisão do sacerdote. Depois do período de supervisão, o sacerdote percebeu que as manchas se agravaram, ele foi declarado impuro. Ele não vivia em sociedade, ele vivia fora da cidade ou fora do acampamento. Ele se vestia e tinha características próprias, bem peculiares, para que se soubesse quem era que estava naquela situação. E ele tinha que andar pelos lugares gritando imundo, imundo, para que ninguém encostasse perto dele, porque tudo em que ele tocasse. Se ele sentasse numa cadeira, a cadeira ficava impuro. Se as roupas que ele vestia eram consideradas cerimonialmente impuras. Se ele tocasse numa pessoa, a pessoa ficava cerimonialmente impuro. Nós já vimos detalhes do tipo de que aquilo era recurso apropriado para uma época em que não haviam os medicamentos e tratamentos que temos hoje, e que também não tinham muitos meios de prevenção de contágio. Então, facilmente a pessoa podia contagiar as demais. Aos nossos olhos parece desumano o fato de que aquelas pessoas eram colocadas fora da sociedade. E realmente é algo desumano, mas ao mesmo tempo apropriado para evitar o contágio de toda a comunidade. Tem esse aspecto também. Então, no final das contas, era sabedoria da parte de Deus, né? E aí a pessoa ficava naquela situação, não convivendo com a família, com a sociedade, gritando imundo para que ninguém se aproximasse. Às vezes se formavam comunidades de pessoas leprosas, né, nos arredores das cidades maiores, para terem companhia e compartilharem um com o outro suas próprias lutas e desventuras lá, né? Mas aí quando o leproso ficava curado, e aí nós já vimos as regras de determinação de quando ele ficava curado, em que circunstância ele podia ser considerado puro.
E veja que a vida cotidiana tinha um forte componente religioso em todas as áreas. A questão aqui não era tratada apenas do aspecto médico e da doença, mas também era considerado algo que inabilitava a pessoa a adorar a Deus. Sobre isso, uma das nossas irmãs até comentou comigo que parar para pensar nisso é algo sério e muito grave, que a pessoa, por causa de uma enfermidade, ficava impedida de adorar a Deus. E aí, comentando com essa irmã, ainda bem que Jesus Cristo veio e deu a sua cruz em nosso lugar. E que o que importa agora, mais do que doenças ou deficiências físicas, é o nosso comprometimento espiritual com o nosso Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, a situação é bastante diferente. Quando a pessoa, então, era curada da lepra, havia toda uma série de rituais que a pessoa precisava cumprir para que, então, ela fosse declarado justo e reabilitado para cultuar a Deus. Aí eu nem vou reler, porque o texto é bastante grande, tem 57 versículos, mas você pode ler aí dos versos 1 a 35 as regras sobre a pessoa que ficou curada da lepra. E uma das coisas que ele fazia era se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote já tinha pela lei, aqui está a descrição, do tipo de sacrifício que a pessoa ia oferecer a Deus para ser reabilitada. Reabilitada na sociedade, na família e no culto a Deus no templo de Jerusalém. E aí, de novo, se faz necessário dizer graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou de tudo isso. Hoje nós sabemos que as doenças físicas afetam o nosso corpo, mas que somente as doenças espirituais é que nos separam de Deus, certo? E de certa forma isso aqui representa esse lado no aspecto cristão. Detalhe é que ele oferecia animais como sacrifício para a sua reabilitação. Nós, nas nossas impurezas pecaminosas, quebramos a comunhão com Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus por meio do sacrifício que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Então, esses animais aqui, como cordeiro, carneiro, e rolinha ou pombinho que eram oferecidos aqui, e cereais, alimentos de cereais que eram oferecidos aqui, especialmente os animais que eram sacrificados para a reabilitação do leproso, era símbolo da morte de Cristo para a nossa reconciliação com Deus. Símbolo da morte de Cristo para a nossa reconciliação com Deus. Então, todas estas instruções aqui, no final das contas, elas apontam para Cristo, por meio de quem nós temos acesso ao nosso Deus e Pai. A outra coisa que é dita aqui nesse texto, na segunda metade do texto, é, a partir do versículo 23 até o 57, a purificação do mofo. E aí ele dá instruções sobre quando aparecesse manchas de mofo numa casa. Era preciso chamar o sacerdote e o sacerdote dizer se aquela casa estava impura mediante a observação do mofo nas paredes daquela casa. Havia situações em que certos procedimentos eram feitos, o mofo era raspado, as pedras contaminadas eram tiradas para que outras pedras fossem colocadas, o reboco fosse refeito e aí o sacerdote voltava para ver se a casa estava pura. E havia uma circunstância em que a casa estando impura, ela tinha que ser derrubada, destruída. E aí a gente entende que essas coisas também, geradas às vezes pela umidade, como mofo ou manchas em paredes, pode gerar enfermidade em pessoas. Então, numa época de medicina tão simples e natural ainda, esses cuidados eram de extrema importância para não contaminar a comunidade toda.
Então Deus, dando todas essas instruções, uma irmã nossa, parece que foi a irmã Mariluzima, comentou nos comentários de um vídeo anterior, que não consegue distinguir muito entre um e o outro holocausto, mas graças a Deus por nosso Jesus Cristo que morreu por nós. Então, aqui tem uma série de sacrifícios que são feitos. A pessoa, após se mostrar ao sacerdote e conquistar a sua purificação, que ela sarou da sua doença, o médico a declarava impura, aliás, o sacerdote a declarava pura, a pessoa pura novamente, ela podia conviver em sociedade, mais detalhe, ela ainda tinha que passar uma semana em isolamento. Depois de uma semana é que ela era observada novamente e oferecia o sacrifício para a sua reabilitação social, familiar, espiritual com Deus também. Isso é muito importante de pensar nisso. E aí, como isso se aplica a nós? De certa forma, tanto as doenças classificadas como lepra, como os problemas classificados aqui como mofo que podia atingir uma casa, representam as nossas doenças espirituais, as nossas falhas e fraquezas humanas, mesmo como cristão. E os rituais que ofereciam animais em sacrifício pela pessoa que tinha sido curada da lepra, representa o sacrifício de Cristo feito na cruz em nosso lugar. Que a Bíblia diz lá em 1 João que nos purifica de todo pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Cristo nos transforma. E não permite que situações como essa aqui continuasse. Não permitiu que esse tipo de situação continuasse. Jesus mostrou-nos que nossas enfermidades verdadeiras começam lá no nosso espírito, na maldade do nosso coração. E que ele pagou o preço naquela cruz justamente para nos libertar do nosso próprio pecado e nos reconciliar com Deus. Então, esta é a leitura de hoje em relação ao mofo aí nas casas, né, que traz uma certa novidade, mas é interessante que o mofo era tratado praticamente com o mesmo rigor com que era tratada a lepra. Então era algo grave que afetaria as pessoas. Hoje, pessoas que têm problemas respiratórios, gripes e outros problemas mais, têm que evitar casas que estão há muito tempo fechadas, que estão com mofo, com cheiro forte, porque isso pode agravar a situação do ser humano. Então, por esse lado, dá para compreender o rigor com que eram cuidadas essas propriedades naquela época para evitar o contágio das pessoas. E aí, para finalizar, tudo isso apontava para Jesus Cristo, nosso Senhor. E graças a Deus, porque nós já temos a realidade que é Cristo, que deu a sua vida na cruz em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna. Amém, povo de Deus? Convido-os a orarmos. Se você pode aí, feche os seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, sua gratidão, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado por mais um dia que nos é acrescentado, muito obrigado pela noite de paz que tivemos, muito obrigado por poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, ampliando nosso entendimento acerca da sua palavra. Meu Pai, que o seu Santo Espírito mesmo seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor, que o Senhor supra cada família, meu Pai, que está orando juntamente comigo. Que haja harmonia entre os casais, haja diálogo, humildade para pedir perdão e humildade para perdoar um ao outro, para demonstrar o amor de Cristo e crescer cada vez mais nesse amor do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, que haja harmonia, paz, amor entre os casais, que haja harmonia, paz, amor, perdão entre pais e filhos, entre irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada irmão no seu trabalho de hoje, fazendo prosperar o empreendimento das suas mãos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja
cercando, protegendo, guiando cada servo seu, por onde quer que vá, livrando de acidente, de pessoas más, de doenças. Ó Pai maravilhoso, estabelecendo, meu Pai, a sua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que levemos as bênçãos do Senhor por onde nós formos nesse dia. Ó Deus, se alguém está doente do espírito, da alma e do corpo, faça milagres a favor do seu povo, toca com o seu toque curador. Se alguém está doente no hospital, em casa, na UTI ou está desenganado pelos médicos, visita, Pai, faça milagre a favor do seu povo, atrai os olhares da fé para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e dá para que cada um dos meus irmãos vejam a grandeza da sua graça e do seu amor operando na sua vida, no seu lar, na sua família. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença. Que nós glorifiquemos ao Senhor por onde nós formos nesse dia. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Grande abraço.